Essa aula é muito menosprezada pelos investidores, mas ela é muito importante, porque a gente vai falar sobre imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto, mas eu adoro. Por que eu adoro pagar imposto? Porque as pessoas elas querem fugir, elas querem pagar o mínimo possível, mas quanto mais imposto você paga, significa que mais dinheiro você está ganhando. O investidor que não paga imposto em ações, significa que ele não está ganhando dinheiro. E a chance de você ser pego em algum momento é grande. E se isso acontecer, você vai ter que pagar às vezes até o dobro do que era para você ter pago lá atrás. Então, por que não fazer as coisas certinho e garantir que está tudo nos conformes para você poder dormir tranquilo? Nessa aula eu vou te falar como funciona o imposto de renda sobre ações e o imposto de renda sobre fundo imobiliário, tá bom? E mais importante do que isso, eu vou te dar uma dica de como você pode fugir do imposto em ações, especificamente, tá bom? Então vamos lá. A gente tem dois tipos principais de operações. A gente tem a operação day trade e a operação swing trade. A day trade é aquela que você abre uma posição e fecha no mesmo dia. Eu comprei 100 ações de Petrobras e vendi 100 ações no mesmo dia. A swing trade, ou a operação normal que a gente chama, é quando você compra uma ação agora e no futuro ou em outro pregão, outro dia de negociação da bolsa, você vendeu essas ações. Então, existem algumas peculiaridades aqui. Tem duas coisas que você precisa se atentar. Primeiro, você vai pagar imposto quando você vai ter lucro. Você não vai pagar imposto com prejuízo, tá bom? Só que, quanto que você vai pagar de imposto? Qual é a alíquota que você vai pagar? A alíquota que você vai pagar no day trade e no swing trade é de 15% sobre o seu lucro, tá? Então, se eu comprei 100 mil reais e eu vendi 110 mil reais, em ações ali, obviamente na mesma operação, então eu comprei 100 mil reais de ações de Petrobras, vendi 110 mil reais de ações de Petrobras, em um swing trade, por exemplo, eu ganhei 10 mil reais. Esse foi o meu lucro. E sobre o meu lucro eu vou pagar 15%. 15% de 10 mil reais é 1.500 reais, tá bom? Só que existe uma peculiaridade, um detalhe que você precisa se atentar. Quando você faz uma operação de swing trade, a corretora ela já retém um percentual da sua venda, assim como no day trade também. Tá? Isso daqui é importante para o sistema, para depois a Receita poder identificar certinho o que você está fazendo. Tá? Só que eles retêm uma alíquota diferente em cada operação. No swing trade é retido 0,005% das suas vendas, tá? Direto na fonte. E quando você faz um day trade, é retido 1% das suas vendas direto na fonte. Então, no day trade, quando você for pagar o seu imposto, você não vai pagar 15%. Você vai pagar 15% menos os 1% que já foram retidos na fonte, tá? Parece um pouco complexo e de fato às vezes pode demandar um certo tempo, então é importante, caso você tenha muita operação, que você contrate uma ferramenta para te ajudar, tá? Mas se não, se for uma coisa mais em investimentos, longo prazo, talvez fique um pouco mais simples de você fazer isso na mão. Agora, tem uma técnica utilizada para você pagar menos imposto. E quando eu atendi investidores, eu lembro que eu fazia isso muito com as operações deles. Tinha alguns clientes que chegavam às vezes com uma posição que eles tinham de Bradesco, sei lá, de Itaú, uma posição de longuíssimo prazo. Então chegava lá uma pessoa com R$1 milhão em ações. Só que o preço de aquisição dela é tão barato, que ela recebeu lá atrás, que assim, ela precisaria pagar imposto sobre um valor muito alto. Muito alto, porque as ações se valorizaram pra caramba. Só que tem uma forma de você não pagar um centavo em imposto. E isso daqui é uma grande sacada. Tá? Então, o que esse investidor fez? Esse investidor, no caso de Bradesco, todo mês, ele vendia menos de R$20 mil em ações. E quando você vende menos de R$20 mil em ações, você não precisa pagar imposto. Você só paga IR quando você realiza um volume de venda no mês superior a 20 mil. Então, por exemplo, você comprou
15 mil reais no mês e você vendeu 16 mil reais. Você teve lucro? Sim, você teve R$ 1.000 de lucro. Mas você vendeu mais de 20 mil? Não. Então você não vai pagar imposto sobre isso. Então, como ele tinha lá, ele tinha um pouco mais de R$ 1 milhão, todo mês ele ia vendendo 20 mil, né? Um pouquinho menos de 20 mil. 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Então, por ano, ele limpava 240 mil reais de imposto em Bradesco. Então, ao longo de 4 ou 5 anos, né, se a ação não subisse, ele teria limpado um imposto de quase todo R$ 1 milhão. Tá? Então, olha que legal. O que antes ele pagaria quase 150 mil de imposto, agora ele não paga. Ele não paga nada. Olha que interessante, é uma forma de você economizar muito dinheiro. Tá? Então, quando você está com lucro muito alto numa operação, às vezes compensa você não vender ela de uma vez. Às vezes você pode vender ela um pouco hoje e um pouco no outro mês. Então, hoje é o último dia do mês, dia 31. Você pode vender tipo 19 mil reais hoje e amanhã, dia 1, você vende mais 19 mil reais. Então, você conseguiu vender 40 mil sem pagar imposto, né? 38 mil. Então, isso aqui é uma grande sacada para você utilizar a seu favor. E um outro ponto existe o conceito da linha d'água em ações. Então, você teve um lucro, pagou R$ 1.000 de imposto, por exemplo, tá? Aí depois você teve uma outra operação e você teve um prejuízo. Você teve um prejuízo de R$ 1.000. Você pagou R$ 1.000 de imposto e aí você perdeu dinheiro. Você perdeu muito dinheiro. Aí você fez uma outra operação e agora você ganhou. Você vai pagar imposto sobre isso? Não. Você só paga imposto depois que você chegar na sua linha d'água. Tá? Isso é muito importante. Por isso que, imagina que eu estou com um prejuízo muito grande na minha carteira de ações. O que você pode fazer? Vai chegar no último dia do mês, você pode às vezes vender a sua posição no último dia do mês e recomprar no outro dia, no primeiro dia do mês. Por quê? Porque aí você vai realizar um prejuízo. E aí você só vai pagar imposto quando você passar desse prejuízo novamente. Então o que você pode fazer também? Você pode vender uma ação que você está com lucro, só que às vezes você pensa, caramba, vou pagar muito imposto sobre isso. Para compensar, no mesmo dia, você vende uma outra ação que você está no prejuízo. E aí acaba que você não precisa pagar imposto, porque você compensou essa operação com essa. E aí no outro dia, você recompra essas ações que você vendeu. Olha que legal, né? Isso é muito interessante. Agora, para finalizar, em fundo imobiliário, quando você recebe o seu rendimento, isso daqui é isento, mas quando você vende as suas cotas de fundo imobiliário, você tem que pagar. E aí você paga 20% sobre o seu lucro, tá bom? Mas como que você faz para pagar o imposto dessas coisas? Você vai imprimir uma DARF, você vai usar uma DARF, vai preencher uma DARF, e você pode pagar ela até o último dia útil do mês subsequente. Então você está no mês 3. Você teve aqui um imposto, enfim, vai ter que pagar R$ 1.000 de imposto. Você pode pagar esse imposto até o último dia útil do mês 4. Sempre no último dia útil do mês subsequente, tá bom? Através de uma DARF, tá? Espero que essa aula tenha sido útil para você e eu te espero na nossa próxima.